Saudamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para juntos louvarmos, adorarmos, bendizermos ao Senhor. E sei que esta noite estará também eu e você que está em casa também, que Deus abençoe. Nós estaremos aqui adorando ao Senhor e que esta noite seja muito especial para a sua vida, porque Deus tem interesse de que eu e você tenhamos uma bênção sem medida, de uma forma especial. Fiquemos de pé e vamos agora orar, agradecendo a Deus por esta noite maravilhosa, por tudo que Deus já preparou, porque quando nós chegamos aqui, o banquete de Deus já está preparado. Glória a Deus, aleluia, né? Ele prepara de uma forma especial para todos nós. Aquilo que a gente não imagina, que o coração da gente também nem programa, né? Porque eu sempre, quando eu chego aqui, eu não fico pensando o que vou fazer, nem escrevendo o que vou fazer, não. Eu digo, Senhor, faça como o Senhor quiser. Ele é quem manda, Ele é quem comanda, Ele é quem está na frente. Então vamos agora agradecer, porque é um privilégio estarmos na casa do Senhor. Pai querido, obrigada por mais uma noite, por mais um dia, por mais, Senhor, essas horas que vamos passar aqui na Tua presença. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu carinho, obrigada pelo Teu cuidado, obrigada pela oportunidade. Quantos desejariam, mas não podem. Quantos, Senhor Jesus, já não tem mais força e já não tem mais coragem. Mas o Senhor tem nos dado força, tem nos dado coragem, tem nos guardado, tem suprido as nossas enfermidades, tem suprido as nossas necessidades, curado as nossas enfermidades, nos sustentado com a sua destra. E estamos aqui para Te glorificar, Te bendizer, enaltecer o Teu reino. Obrigada, meu Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer e por tudo que o Senhor já preparou para nós. O Senhor preparou o banquete e nós iremos nos alimentar. Estamos aqui unidos, Senhor, com um só propósito: Te adorando, Te bendizendo, declarando que Tu é Rei, Senhor, na nossa vida. Tome o primeiro lugar, faça como o Senhor quer e não como nós queremos. O que está no seu coração e não o que está no nosso coração. Obrigada, meu Senhor, nós Te agradecemos. No nome de Jesus, hoje para todo sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos agora sentarmos e ouvir o hino 154, que é um dos hinos que eu amo, né? Que diz assim: ó doce nome de Jesus. Então agora você vai louvar ao Senhor com este doce nome maravilhoso. Enquanto a gente louva ao Senhor, já vá agradecendo o que o Senhor preparou para você nesta noite. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Esse hino também eu amo, né? E esse doce nome do Senhor tem uma conotação de, além de doçura, de amabilidade, Ele ser maravilhoso. Então vamos cantar a esse Deus maravilhoso, que tem um nome que é sobre todo nome. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar com alegria. Glória a Deus. Ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus,
mais me falta o seu amor, e põe a parte minha dor, o nome bom de Jesus. Se declare: Jesus, ó meu doce Rei. Sinta a doçura. Jesus, verdadeiro Deus. Oh, aleluia. Jesus, sempre louvarei de coração seu nome, tão puro nome de Jesus, que meu pensar pode tirar. A grata paz também me dá o nome bom de Jesus. Vocês, Jesus, ó meu doce Rei. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, no doce nome de Jesus. A minha alma salva está. E nele tu te salvarás. Oh, glória, te salvarás no nome bom de Jesus. Jesus, oh meu doce Rei. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Aleluia, glória a Deus. Como é bom cantar ao Senhor. Como é bom cantar ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Entoarei louvores, aleluia, ao Rei dos Reis. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé para cantar esse hino, vamos. A gente está aqui para adorar. A gente está aqui para bendizer, para exaltar, para agradecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Descansamos em casa, né? Que a gente, oh glória, já prepara o ambiente. Glória a Deus. O ambiente de adoração, o ambiente de exaltação ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está acima de tudo na nossa vida. Oh, Pai, acima de tudo e de todos. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor. Para quem você vai cantar? Tá lindo, glória! Eu canto, eu entoarei louvores, entoarei, oh, aleluia, louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor. Pra quem você vai cantar? Por tudo que Ele é. Oh, aleluia, glória a Deus. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus
a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus, aleluia. Fiquemos de pé, vamos ouvir a palavra do Senhor que está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do 25. É interessante, eu estava em casa, comecei a ler um capítulo e veio o desejo do coração de Suzana, né? Mas quando eu assentei ali, que Anne começou a orar, o Espírito Santo diz, lê Mateus 6, a partir do 25. Então eu vou orar para que a gente encha o nosso coração e também encha o teu coração da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é espírito e é vida. Amados, quando a gente lê a palavra do Senhor, é Deus falando para a gente. Você que está em casa, precisando de uma palavra da parte do Senhor. Você que está em casa, dizendo assim, Senhor, está tão difícil a minha vida. Está tão difícil a minha jornada. Mas Deus vai falar para você nesta noite de uma forma carinhosa. Sabe, carinhosa, cuidadosa. Semana passada eu estava lendo a palavra e eu fiquei encantada com Jesus. Porque ele, em Marcos 8, que diz que o Senhor começou a dizer aos discípulos assim: tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos ficaram entre si, conversando e diziam assim, ele deve estar falando do pão, que a gente esqueceu do pão. E o Senhor olhou para ele e dizia assim, por que vocês estão cogitando entre si e falando do pão? E eu li naquela palavra e comecei a meu coração mover de uma forma linda e preciosa. E eu ali, analisando ali, ele dizia, e cuidado com o fermento dos fariseus. E depois ele disse assim, vocês têm ouvido e não ouvem. Vocês têm olhos e não veem. Aí foi que eles ficaram mais preocupados ainda. Mas o que me encantou, sabe o que foi? É Jesus, de uma forma linda, começar a ensinar ele, como um pai ensina o filho. Aí começou a dizer, olha, quantos cestos, quantos peixes, quantos pães eu multipliquei para 5.000 pessoas? Quantos cestos sobraram? Aí eles disseram, 12. E para 4.000 pessoas? Aí disseram, 7. Eu fiquei analisando, que Jesus lindo. Não é assim que a gente faz com o filho da gente, né? Ô meu filho, você não está entendendo, mas olha, na multiplicação do pão, vocês não entendeu ainda, não entendeu. Jesus perguntou 2 vezes, vocês ainda não entenderam o que eu estou falando com vocês? Vocês não colocaram, vocês não deram ouvido o que eu estou falando com vocês? Aí perguntou de novo, fez ele calcular, fez eles pensarem, e ali disse, olhe, mas o fermento do fariseu é a sua doutrina. Depois, já Lucas é quem diz, é a sua doutrina. A doutrina dele é a mentira e a hipocrisia. Vocês não sejam como eles. Vocês não sejam hipócrita nem mentiroso.
Aí me encantei com Jesus, porque a pedagogia de Jesus é linda. A gente fala com uma criança, né? É mesmo igual esse texto aqui. Vamos agora? Todo mundo lendo, né? Portanto vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou a beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupado quanto ao vestir? Observai como cresce o lírio dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu resplendor de sua glória, se vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda o que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isto, mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Mas todos nós vamos dizer agora, o 35. Pronto, então é o último, é o 34, todo mundo dizendo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Pai querido, obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque a Tua palavra é espírito e vida. E nesta noite Tu estás nos dizendo que nós não nos devemos preocupar com coisa alguma. Coisa alguma, Pai, coisa alguma, mas antes elevai a Deus em oração e súplica, pois Ele é aquele que abre caminho no deserto, Ele é aquele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito, Ele é aquele que manda a ordem e diz: haja, faça, seja, e assim Tu faz, Senhor, que a Tua igreja, que nós creamos, que a Tua palavra é fiel e verdadeira, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor faz aquilo que a gente nem imagina, dono do céu e dono da terra, comanda o céu e comanda a terra, e tudo é segundo a Tua ordem. Portanto, Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos que estão em casa, que precisam, Senhor, entender que Deus é quem executa todas as coisas. Muito obrigada, Pai, nós Te agradecemos pela Tua palavra, no nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Pai, muito obrigada pelas Tuas filhas que vão agora servir a igreja com dízimo e oferta. Abençoa cada um.
E aqueles que estarão em casa também ofertando, através, Senhor, da mídia, Pai. Que abençoe a sua casa, que não retroceda diante, Senhor, daquilo que é do Senhor, para que a bênção da nossa casa, da nossa vida, seja completa. Abençoa aqueles que não têm porta aberta. Abre uma porta de trabalho para que também, Senhor, possa ser abençoado na sua casa. E também, Senhor, cumprir com aquilo que o Senhor estabeleceu. Nós te agradecemos no nome de Jesus, hoje para todo sempre. Amém. Irmã Zailda. Amados, a paz do Senhor. Coisa linda, amados. Podemos estar mais uma vez juntos. Deus tem nos dado essa oportunidade. Ao ponto de nós sabermos todos os dias que muitas pessoas estão em estado difícil, né? Mas nós estamos aqui, motivo de alegria, amados. É motivo de você agradecer a Deus mesmo. Porque são muitas as histórias, são muitos pedidos de orações, muita gente em estado de só Jesus para resolver. Mas a irmã Suzana estava lendo o texto do capítulo 6 de Mateus. Jesus é tão lindo porque as situações que a gente passa nos nossos dia a dias, aí ele manda a gente não se preocupar. Foi? No texto. Como é isso? Não se preocupe, que o dia de amanhã, ele vai cuidar de si mesmo. Já basta o mal do próprio dia, né? E a gente joga as emoções e frustrações e pensamentos lá para frente, né? Não viveu nem o dia e já tem preocupações para frente. Aí Jesus fez uma pequena comparação. A história de Salomão. Olha, nem Salomão, em toda a sua glória, todo o ouro, toda a prata, todos os bens, todas as fazendas, todos os gados, tudo que Salomão tinha, Jesus disse, não se pode comparar com o lírio. Olhe para o lírio. Porque tudo que Salomão tinha era material, era feito a partir das mãos humanas. Era humano, era material, era prato, era ouro, era joias. Mas o lírio era totalmente dependente de Deus. O homem não podia fazer nada. O lírio, ele é dependente totalmente de Deus, não tem participação humana nisso. Aí Jesus disse, tudo isso que você tem, Salomão, numa expressão assim, não pode se comparar com o lírio. Um lírio. Imagina os demais. Aí você contempla o lírio e vê que todos os bens do mundo não se pode comparar com aquilo. Os bens materiais são coisas humanas e o lírio, ele depende totalmente da ação de Deus para nascer, para frutificar. Você dá glória a Deus e amém, aleluia por isso. Pelo que Deus fez e o homem não pode interferir nisso. Coisa linda nosso Deus, né? Tem uma história, toda a história da Bíblia ela é linda. A gente vai lendo, vai se encantando, como a irmã Suzana estava dizendo, se apaixonando. Só não se apaixona mesmo quem não gosta de ler a Bíblia, né? Mas quando você tem o costume diário de ler a Bíblia, todo dia se emociona e Deus lhe ensina coisas extraordinárias, né? E eu estava me alegrando com um texto de Mateus, também em Mateus, que vai uma história que a gente podia contar ela aqui até a volta de Jesus, mas como não dá tempo, a gente faz algumas pinceladas do que aconteceu do Getsêmani ao Calvário. Olha, ali tem um quadro do Getsêmani. Não sei se é assim hoje, naquele estado ali. Mas ali, amados, no Getsêmani, foi a última reunião de Jesus com seus discípulos. A última reunião foi ali. Então, Jesus reuniu os discípulos ali, numa noite de profunda angústia,
Ele, como Deus, Cristo, sabia de todos os detalhes da história, do que ia passar com a vida dele. Ele chama os discípulos, reúne-se no Getsêmani, depois separa mais 3, Pedro e a Bíblia diz os 2 filhos de Zebedeu, e vai mais adiante para orar, e a Bíblia diz, não no trecho de Mateus, mas lá em Lucas, que a angústia de Jesus era tão profunda nas suas orações, que gotas de sangue saíam do corpo dele e chegavam até o chão. Foi por nossa causa. A cruz era para nós, não era para Jesus. A causa foi exclusivamente pela nossa. Então, naquele momento de oração final, dali os discípulos iam todos se dissipar, Jesus estava num estado, irmã, psicológico, dilacerado. Estava numa angústia profunda. Humanamente falando, ele poderia ter tido um derrame. Gotas de sangue, tamanha profunda e angústia que passava, mas Deus não permitiu que acontecesse nada com ele, permitiu que exteriorizasse, não interiorizasse, por quê? Porque a cruz estava lhe esperando. Não poderia acontecer nada com Jesus, até ele chegar à cruz. Então, em vez de acontecer internamente, Deus apenas permitiu que acontecesse exteriormente. Gotas de sangue da sua angústia profunda, dilacerado psicologicamente, chegaram até o chão pela nossa causa. Não é lindo nosso Deus, amados? E no final dessa oração, de uma noite de angústia, em que ele chama a atenção dos discípulos, vocês não puderam orar comigo nem uma hora, mas o homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai ser entregue. E chegou esse momento de o homem, Jesus, ser entregue para a morte pela nossa causa. E a Bíblia diz que uma grande multidão, meu Deus do céu, veio prendê-lo. O homem que não ia ter nem uma simples reação, vieram uma grande multidão para prender Jesus. E quem encabeçou essa multidão? Judas, a quem ele chamou de amigo. Judas estava entregando Jesus aos sacerdotes, aos líderes religiosos, para Jesus ser crucificado. Ele disse: amigo, a que viestes? Meu Deus. E assim aconteceu. Por nossa causa. Jesus, os homens o prenderam, autorizado pelos líderes religiosos e pelos sacerdotes de Israel. Esses homens autorizaram prenderem para crucificar Jesus. Líderes religiosos, sacerdotes. Os judeus não iam mesmo com a cara de Jesus. Queriam matá-lo a todo custo. Ele veio conturbar toda a história dele, do sentido da lei. Porque até então eles não entenderam a história. E os judeus, eles ficavam irados, por quê? Porque Jesus não cumpriu a lei cerimonial. Jesus não fez sacrifícios de animais nenhum, porque o próprio sacrifício ia ser ele. Então os judeus não entendiam essa história. Não, esse aí não pode ser esse. Nós vamos tirar a vida desse homem, não é ele, não tem condição de ser ele. E Jesus foi entregue. Todos os abandonaram. O pobre do Pedro é quem leva mais a culpa, não é? Mas o texto diz, no capítulo 26, no versículo 56, que todos os discípulos o abandonaram.
não ficou nenhum. Pedro, querendo tomar as dores, ainda tentou, mas também recuou depois. Jesus ficou só, em uma situação que ele deveria ficar só mesmo. Aí o Judas, que foi o primeiro, já foi tirar a própria vida. Ele trocou Jesus por 30 moedas de pratas. E aí onde veio a blasfêmia do primeiro, né? Porque a blasfêmia foi exatamente essa de Judas. Ele deixar de crer que Jesus Cristo era o Senhor dele, ele trocou essa crença por 30 moedas de pratas. E o resultado disso é que ele mesmo foi tirar a sua própria vida. Aí Jesus está agora onde? Perante o sinédrio. Religiosos, sacerdotes, homens da lei, jurisdição romana, que agora ia entregar Cristo, e não tinha mais volta não. Jesus tinha que morrer pela nossa causa. Não era para ele, a cruz era nossa. Em Mateus, se o irmão puder projetar aí, no capítulo 27, nos versículos 20 a 23, vai dizer o seguinte, ó. Mateus 27, 20 a 23, diz assim: os principais sacerdotes e os líderes religiosos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis vós que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então com Jesus, chamado o Cristo? Disseram-lhe todos: crucificam. É forte, né? Pilatos, porém, lhes perguntou: que mal fez ele? Eles clamavam mais ainda: crucificam. Pela nossa causa. Todo o sistema concorria para que Jesus fosse crucificado. Aí eu pergunto para os irmãos, os internautas que estão aqui, os que estão à distante: o que esperar de um mundo que crucificou Cristo? O que nós esperamos desse mundo aqui, que crucificou o nosso Cristo? Dá para entender que nós não vamos ficar por aqui. Nós vamos já embora daqui. Vamos. É promessa dele. Nós vamos embora daqui. Nós vamos morar no céu. Quem vai morar no céu aqui? Vai, todo mundo. Não tem quem não queira. Mas tem que passar por Cristo. Não é verdade? Eu costumo dizer que o ingresso de entrar no céu é Jesus. Quando você vai viajar, tem que ter o passaporte. Pois o passaporte de entrar no céu é Jesus também. Sem ele, ninguém entra. Em Mateus 27, 50, diz assim, ó, e 51. E Jesus, clamando outra vez, já no final, com alta voz, entregou o Espírito, já sendo crucificado. Nesse instante, olha que coisa linda, o versículo 51.
o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e partiram-se as rochas. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Tem um hino que diz: aclame ao Senhor, né? Vai chegar a hora que ele vai dizer: montanhas se prostrem e rujam os mares, ao som de quê? Do seu nome, né? Aqui aconteceu mais ou menos isso. A morte de Jesus. Aí que o homem veio entender e veio acordar a quem eles estavam crucificando. Quem era o Cristo, o Filho de Deus. Aí alguns que não criam iam dizer assim: esse, agora sim, verdadeiramente esse aí era o Filho de Deus. Mas você acabaram de crucificar ele. Deus é muito lindo, amados. Da forma como ele escreveu a nossa história, de reencontrar com ele, de nós não termos condição mais de termos acesso ao trono dele por causa do pecado, e o ato de Jesus ter morrido por nós. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Isso quer dizer que eu e você agora nós temos acesso livre aonde eu estiver, aonde você estiver. Jesus abriu esse caminho, abriu essa porta, de aonde você estiver não tem mais burocracia de você ter acesso a Deus. Aonde eu estiver, Deus está comigo. Aonde eu estiver, eu clamo ao Senhor e Ele me escuta. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso em qualquer lugar. Você pode estar onde você estiver. Aonde você clamar, a Bíblia diz: ei, aquele que invocar, 2:21 de Atos, o nome do Senhor será salvo. Ou seja, em qualquer lugar, não mais em quatro paredes, porque o véu que foi rasgado, ele nos deu essa condição de entrarmos livremente à presença de Deus e dizer: sim, Senhor, eu estou aqui. Aonde você estiver, você sente, você sabe que Deus está com você. Não precisa mais de um local específico de você adorar a Deus. Deus quebrou essa burocracia. Aonde você estiver agora, Deus está muito mais do que do seu lado, Ele está dentro de você. Quando Ele rasgou o véu, a Bíblia diz que o véu foi rasgado, ali aconteceu o quê? Uma aliança conosco. De quem encontrou-se com Cristo, de quem aceitou Cristo, de quem atendeu o chamado de Deus, e a partir daquele instante, Deus nos fez uma aliança conosco, e que se o céu quiser desfazer, se o inferno se reunir, se os homens não quiserem mais, não tem mais como desfazer, porque foi o carimbo do próprio Deus. Foi o próprio Deus quem fez. Esse acesso a que nós chegamos a Cristo agora, não foi um acesso qualquer, irmãos. Isso custou o preço do sangue de Jesus. Isso custou a sua crucificação. Isso custou para nós algo. Imagine que você tem uma dívida, e se você só vai escapar dessa pena se você pagar essa dívida. O homem tinha uma dívida impagável, do ponto de vista humano. Aí Deus chega, envia Cristo sem eu entender, sem você entender, e muito pior, sem os homens quiserem, porque não entendiam a história, tanto que o crucificaram, mas foi a morte de Jesus, foi a crucificação de Jesus que nos deu esse livre acesso. Eita, e agora nós estamos livres por causa da crucificação de Jesus, que ressuscitou pela nossa causa, e se apresentou, e está conosco. É muito lindo a forma como Deus fez. Porque quem é o homem que pode se justificar? Você acha que o que você faz, você se considera justo?
As obras que você faz, porventura, traz justiça para você? Ao ponto de Deus lhe entregar algo? Do ponto de vista de salvação? A Bíblia diz que as obras humanas são trapo de imundícia. Como Deus poderia aceitar? Quem é o homem que, por mais bonzinho que fosse o ser humano, ou abençoado, ou o vaso, ou o pastor, ou o reverendo, que fizesse algo que Deus se agradasse dele, do sacrifício dele? Não, em nenhum. O único sacrifício aceito por Deus foi o de Cristo. E os homens, por mais que se esforcem, que tentam fazê-lo, está muito longe de agradar, porque o de Cristo ele foi único e foi exclusivo. Não teve antes, nem vai ter depois. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Mas os homens às vezes não entendem essa história. Tentam que os seus esforços vão chegar, mas não chegam. Sai de cena o Deus Criador e entra em cena o Deus Redentor, na pessoa de Cristo. Foi necessário o Deus Criador sair de cena por causa da minha vida e da sua vida. O pecado fez isso. Aí Deus deixou por um pouco de tempo, trouxe a lei, que serviu de aio, de guarda, até que o tempo se cumprisse, para que Jesus viesse e completasse o sacrifício que os homens repetiam todos os anos, e nunca conseguiu se aperfeiçoar nesses sacrifícios. E nenhum deles agradava a Deus ao ponto de o próprio sumo sacerdote, que representava o povo, ele mesmo entrava amarrado para sacrificar pelo povo. Porque qualquer coisa lá mesmo ele morria. Ele não garantia nem a própria vida dele. O sumo sacerdote não garantia nem a própria vida dele. Por isso que os sacrifícios humanos estavam muito longe de ser aceitos por Deus. Porque o que Deus tinha era exclusivo. Aí Hebreus 10 vai dizer que, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. A lei era só uma sombra do que viria. A lei apontava para a graça. A lei dizia que apenas tinha um que viria. Então, era sombra do que era verdadeiro. Os sacrifícios humanos eram apenas uma sombra do verdadeiro sacrifício que era o de Cristo. E ele foi lindo, e foi perfeito, e foi maravilhoso, e ninguém pode desfazer mais. E a aliança que Deus fez conosco através de Cristo, era de tal forma que homem nenhum pode chegar mais lá no trono de Deus e me acusar e acusar você. Primeiro que não tem acesso. Dizer, olha, irmão fulano não, aquele ali não, Deus, aquele não. Ele custou o sangue de Jesus. E o preço da nossa vida que foi resgatada foi pelo sangue de Jesus. Não foi pelos meus sacrifícios, não foi pelas minhas obras, não é porque eu era bonzinho. Não, não tem homem bonzinho. Bonzinho para Deus foi Cristo, que se entregou pela nossa causa. O único sacrifício aceito por Deus. Glórias sejam dadas ao nome dele. Eu fico triste com as religiões, amados, que criou para si intercessores. Tem o Maomé, tem o Buda, tem Maria, tem Allan Kardec, mas tem tantos que se criaram por aí. E se eu disser para vocês que nenhum desses tem acesso ao trono de Deus? E se eu disser para você que a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo? Deus olha para o homem e olha por Cristo. Quando ele olha para o homem que olha, vê você que foi regenerado, que foi transformado, ele não vê mais culpa em você. Mas quando Deus olha através de Cristo para o homem que ainda não o reconheceu, a Bíblia diz em João 3,36 que a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Porque a Bíblia diz o seguinte: quem crê no Filho tem a vida eterna. Não é Pedro, João, Joaquim, Maria, José, não. A Bíblia diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, é um mais aí, né? Agora esqueça aqui. O que não crê, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.
Ou o homem se arrepende para entrar no céu com Cristo, ou religião nenhuma tem condição de levá-lo até a presença de Deus. Grande vai ser a decepção. Grande a decepção, porque nenhum deles tem autorização para adentrar no trono de Deus, o Santo dos Santos, no altíssimo lugar, que só Jesus, o sacerdote dos sacerdotes, adentrou pela nossa causa, e como eu disse, ela foi exclusiva. Não teve sacrifício antes, nem vai ter depois do de Cristo. Por isso que ele é perfeito. É lindo o nosso Deus, amados. Isso foi uma aliança eterna. Uma coisa linda. 28 e 20 de Mateus vai dizer o seguinte, a parte B do versículo. Olha que coisa linda. Jesus já ressurreto. Aí eles fazem essas promessas, irmã Suzana, que a senhora acabou de ler do capítulo 6, dizendo que vocês fiquem tranquilos, que o capítulo 28 e o versículo 20, a parte B, o finalzinho do versículo, Jesus está dizendo assim, e certamente, eternamente, sem mais nenhuma interferência humana, ele diz assim, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele já disse isso ressurreto. Isso é uma garantia de vida para nós, amados. Pense numa aliança tremenda, perfeita, que ninguém pode desfazer. Porque não foi feita aliança, irmã Suzana, com coisas materiais. Deus não fez aliança conosco em objeto de troca. O que Ele fez foi entregar Cristo. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, que Ele é o autor e Ele também é o consumador da nossa fé. Não tem nada do homem, foi tudo de Deus, amado. Os homens pensam que tem participação, não tem nada. Tudo partiu dele, o homem é um caco mesmo, entre outros cacos, a Bíblia diz. Eu e você não temos condições de nada. O plano de Deus para salvar um homem foi um ato unilateral da parte de Deus, ou seja, sem participação do homem. Foi Deus quem quis, amados. A não ser que você conheça alguém que possa desfazer isso. Eu não conheço. A Bíblia diz que não tem. Se há um só mediador, é porque quem agradou a Deus foi o próprio Cristo. E aí, Ele chegou em você, Ele lhe chamou, Ele foi o autor da fé que você tem hoje. E Deus é tão lindo que Ele é o autor da sua fé, e diz também que Ele é o consumador. É tão tremendo que Ele está no início, está no meio e está no fim da história. Como foi Ele que fez, eu duvido você desistir. Porque partiu de Deus. Deus não ia fazer nada infalível, falível, que pudesse, opa, aqui tem uma falha aqui. Não, Ele é autor e Ele é consumador da sua fé, que Ele gerou dentro de você. E se eu perguntar para você agora, você vai dizer que não troca por nada. Troca? Autor e consumador. Foi feito por Deus, por isso que é perfeita essa aliança que Ele fez conosco. De maneira que se eu quiser desistir, eu não posso. Porque é muito linda, amados, é muito forte. Foi feita de uma forma extraordinária, pastora Suzana. É muito lindo o nosso Deus. Ele fez de uma forma para você não desistir. Sabe o que é isso? Você perdeu esse livre-arbítrio aí. Que tipo de livre-arbítrio? E você querer trocar Jesus por outro, você não troca mais. Esse livre-arbítrio você perdeu, porque Deus fez perfeito, porque Ele queria lhe abraçar de uma forma definitiva. Então Ele gerou fé em você, e essa fé você não se aparta mais dela, e ela é eterna, e esse livre-arbítrio, e você trocar Jesus por outro, você perdeu. É lindo, isso é amor de Deus, amado. Não tem como explicar, se não for o amor de Deus.
Deus nos abraçou de uma forma, pela fé em Cristo, que nada mais poderá nos separar do amor dele, que está em Cristo Jesus. Não é em outro, é em Cristo. Você quer uma promessa linda? Aconteça o que acontecer, ele vai e promete: eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Ô promessa, amados. Que coisa linda, meu amado. Nosso Deus. E às vezes tem pessoas que querem desistir, né? Da caminhada. Mas aquele que saiu, aí tem uma promessa lá no passado, dizendo que ele vai tornar a trazer. Porque Deus lembrou-se, e Ele nunca esquece, da aliança que Ele fez com você, com um parente seu, com um amigo seu, com um colega seu, e ele, porventura, se ele conheceu o Cristo de verdade, uma hora Deus vai trazer ele. Porque Deus vai o quê? Se lembrar da aliança que fez um dia com ele. Como ela foi eterna, como você disse sim para Jesus, como foi gerado fé em você por Deus. Ah, meu amado, fique tranquilo que ele vai voltar sim. A hora Deus sabe de trazê-lo de volta. E os quanto mais Deus vai alcançar, nós não sabemos. Mas é muito lindo. O plano de Deus é infalível. Que plano maravilhoso. Falo em plano B. Não, não tem plano B. O plano de Deus foi só um. Infalível. Por quê? Porque ele foi feito antes da fundação do mundo. Deus é tremendo, não deixou brechas. Para quê? Para que o melhor da criação dele fosse destruído. Você acha que Deus ia nos perder? O melhor da criação dele está aqui, olha. Os homens. Animais, gato, cachorro, vaca, todos têm corpo e alma, mas não tem espírito. E Deus disse: faça-se, faça-se. Aí foi formar o homem. Foi? Aí juntou corpo, alma e espírito. E a parte de Deus é melhor, é o espírito. A vida de Deus em nós é o espírito. Seu espírito estava morto, ele soprou de novo e ele reviveu. Ninguém tem acesso ao nosso espírito que foi regenerado por Deus. O diabo, seu inimigo, meu inimigo, o céu, o inferno reunido, não tem acesso ao que Deus fez. Essa é a parte extraordinária. Façamos o homem, imagem e semelhança. Corpo, alma e espírito. E o espírito do homem que estava morto, que tinha sido desconectado da aliança, da filiação de Deus lá no Éden, quando Jesus ressuscitou, então a passagem que diz: ele entrou, os discípulos estavam reunidos, ele soprou e disse assim: recebei o Espírito. Irmã Suzã, ali foi a primeira leva de crentes que tiveram o Espírito regenerado. E a partir dali Jesus soprando, soprou na minha vida, soprou na sua vida. Meu espírito estava morto por causa do pecado, mas ele soprou e ele reviveu. E essa parte é de Deus, o homem não tem acesso a ela. Oh glória, que garantia de vida, que aliança extraordinária, que salvação tremenda, essa que Deus fez. De maneira que eu não posso nem desistir, porque foi muito extraordinário. Ou seja, o livre-arbítrio de você trocar Jesus por outro, você perdeu. Porque Deus fez tão perfeito que você nunca mais vai desistir. Eu vou continuar, vou parar, senão vai passar a noite todinha aqui. Porque é coisa linda, extraordinária, né? Falar das coisas de Deus. Amados, que coisa linda, amados. É o nosso Deus. Pena, dó, não sei como é a palavra que a gente diz, das pessoas que não conhecem Cristo. Porque a Bíblia diz que há duas eternidades, uma com Deus e outra sem Deus. A Bíblia diz que existe o inferno, que é para baixo, mas também existe o céu, que é para cima. Uma eternidade com Deus e a outra eternidade sem Deus. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Amém?
Que Deus nos abençoe, amados. Amém, amados. Vamos orar, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade, né? Mais um dia de estar na presença dEle. Isso é um privilégio. É privilégio, amados. Vocês estão aqui, privilégio da parte de Deus. Agradeço a Deus todos os dias por isso. Soberano Deus, obrigado, meu Pai, porque estivemos reunidos no Teu nome, Senhor. E no Teu nome, Pai, tudo acontece. A salvação, a libertação, a cura, a transformação, a regozijo. E é nisso, Pai, que nós te agradecemos nessa noite. Não sei quantas vidas Tu alcançaste, meu Pai. Mas o Teu Espírito, meu Pai, vai nos corações, vai nas vidas, viaja, vai nos quatro cantos da terra, Pai, e vai nos corações feridos, nos corações que precisam ser sarados, daqueles que precisam ter um encontro contigo, meu Deus, e que nessa noite tenha sido assim, meu Senhor, que vidas possam ter crido na Tua palavra, Pai. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, pela oportunidade de podermos juntos glorificarmos e exaltarmos o Teu nome, Pai. E é no nome de Jesus, no nome que é sobre todo nome, que nós Te agradecemos, meu Pai. Amém e amém. Recebamos a bênção apostólica, né? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.